O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra em todo o mundo nesse final de semana a natividade de João Batista. Nós conhecemos, eu particularmente acho uma beleza, o simbolismo das festas juninas. Festa de Santo Antônio, de São João, de São Pedro. Aqui bem próximo a nós, em Bocaina, hoje tem uma festa grande da fogueira. Eu me lembro dos primeiros anos de ministério em Paranapanema, uma família todos os anos celebrava a festa de São João com uma enorme fogueira. Esses elementos todos importantes. Eu estou chegando do Rio de Janeiro, para minha surpresa, passando por vários bairros hoje, eu vi tantas bandeirinhas, né? Eu pensei que isso estivesse nessa época somente nas cidades pequenas, mas para minha surpresa numa capital também hoje. Isso faz parte da nossa cultura, sem dúvida alguma tem a sua beleza, a sua expressão. Mas celebrar a natividade de João Batista nos leva também a pensar em outros elementos importantes, em outra simbologia também muito importante. Então, repetindo, nós celebramos a festa do nascimento de João Batista. E vocês sabem que João Batista é o único santo que a liturgia comemora também o nascimento. É o único santo. Na primeira leitura, o profeta Isaías fala de um misterioso servo do Senhor, chamado por Deus desde o ventre da mãe, para levar a luz e a salvação a todas as nações. E nesse servo, os cristãos reconheceram sempre a imagem do Cristo. Mas João Batista também foi escolhido desde o seio da sua mãe, e foi planificado com a força de Deus em vista de uma grande missão, em vista de uma missão muito especial. Que missão é essa? Preparar o caminho para o Cristo, considerado luz das nações. Então já vem um aprendizado a nós todos. Cada um de nós é chamado a cumprir a missão de levar a luz de Cristo e a salvação. Na segunda leitura de hoje, Paulo mostra como Deus preparou o seu povo para a vinda do Messias. E como João Batista cumpriu fielmente sua missão de precursor. E o Evangelho de hoje narra o nascimento do precursor de João Batista. Mostra que com João Batista dá-se início uma nova época, uma nova era. Terminou o tempo das promessas, o tempo da expectativa e o início do tempo da realização. E Deus cumpriu a sua palavra. Nós vemos no Evangelho de hoje 3 momentos. O primeiro momento
faz referência ao nascimento de Batista. Mãe estéril e pai mudo. Quero chamar a atenção para isso. Mãe estéril e pai mudo. E do silêncio de Zacarias nasce a última palavra profética da antiga aliança. Da esterilidade de Isabel nasce o anunciador da vida perfeita oferecida por Deus ao seu povo, Jesus Cristo. O seio de Isabel representa o quê? Olha que maravilha que é a simbologia. A condição da humanidade. Como é que está a humanidade? Sem vida, sem esperança, sem futuro. Mas Deus intervém do alto para lhe dar vida e mostra-lhe como é grande o seu poder e gratuito o seu amor, tornando fecunda uma mulher estéril. É a explosão da alegria que envolve a todos, os pais, os vizinhos. É sempre assim quando Deus entra na história do homem. Lendo rapidamente uma parte do jornal O Globo hoje, está lá assim grande: ensino da religião nas escolas. Queridos irmãos e irmãs, quando Deus entra na história, quando nós permitimos a entrada de Deus em nossa vida pessoal, quando a sociedade não exclui Deus, há explosão de alegria. Quando a sociedade afasta-se de Deus, não se abre a Ele, não permite a presença de Deus, instala-se a confusão que estamos vendo hoje. Salvação, Deus. Segundo momento do Evangelho de hoje, nome de João, a questão do nome. Entre os antigos, o nome era importante, muito importante. Indicava a pessoa, suas qualidades, o seu destino. Zacarias, Deus se recordou. João, o Senhor manifestou sua bondade. Terceiro momento do Evangelho, o resumo da infância de João. O deserto para Israel relembrava o tempo decisivo da história. Uma pessoa, para tomar uma decisão acertada, ela precisa fazer um distanciamento de algumas circunstâncias e situações. O deserto é muito significativo na Bíblia, e sobretudo na vida de Israel. Lá no deserto, João Batista passa sua adolescência, sua juventude, preparando-se para a missão. Veio a palavra do Senhor no deserto a João. O que nós podemos aprender com João? Uma característica muito importante de João: ele apresenta uma profunda humildade. O que significa isso? Humildade, aceita ser relegado a segundo plano para que Jesus apareça melhor. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. Essa atitude de João nos traz questionamentos. Por exemplo, a nós anunciadores, que nos colocamos às vezes acima da mensagem. Há determinados grupos que se colocam acima do conjunto da igreja. Pessoas que se ligam ou se desligam da igreja por causa daquele agente que as cativou ou as decepcionou, e Jesus fica de lado. Comunidades que zelam mais por um ritualismo, às vezes belo, bonito, mas vazio, e não na evangelização, na pessoa de Jesus Cristo, na prática dos seus ensinamentos e de sua palavra. Outro ponto: João viveu no deserto, e viveu no deserto muito tempo, no silêncio, na oração, na sobriedade, antes de se apresentar diante do povo para transmitir o seu anúncio. O que é que podemos aprender? Anunciar Jesus, queridos irmãos e irmãs, é uma missão muito séria. E nós não devemos fazer improvisações. Quem evangeliza tem que se preparar, sobretudo com oração. Rezar, orar. Sem oração podemos fazer pouco, com oração podemos fazer
mais. Então, proclamamos a celebração de hoje, as maravilhas que operastes em João Batista, aquele que foi o precursor do vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos e mulher, é o que vemos na liturgia. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo e, derramando o seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Então, queridos irmãos, ainda que participemos das festas juninas, essas expressões culturais, que levemos também no coração esses elementos, esses ensinamentos que João nos deixou. Amém.